partir da segunda metade do século XIX, o ambiente social na Europa sofreu mudanças. A civilização burguesa, industrial e materialista começou a se fortalecer. As ciências naturais se desenvolveram. O único método científico de observação a ser aceitável e o da realidade. O realismo surgiu na França em 1857 com a publicação do romance Madame Bovary de Gustave Flaubert. Os escritores realistas começaram a tratar mais objetivamente da vida social, contando o que realmente acontecia na época, abandonando o idealismo romântico. Em Portugal, o poeta romântico Antônio Feliciano de Castilho criticava as novas ideias literárias postas em circulação por alguns jovens estudantes, principalmente por Teófilo Braga e Antero Quental, que respondeu à crítica escrevendo uma carta aberta que foi divulgada com o título de Bom Senso e Bom Gosto. Antero defendia a liberdade de pensamento, a independência de novos escritores, e ele também atacava a decadente literatura romântica. Assim nasceu a questão Coimbra, que passou a ser um marco divisor entre o romantismo e o realismo. Na década de 1880, o Brasil não vivia o processo de desenvolvimento industrial, ao contrário do que acontecia na Europa. No fim dessa década ocorreram ainda o fim da escravidão e a proclamação da República. Com o fim da escravidão, começou a ser estimulada a vinda de imigrantes para o trabalho nas fazendas. Aos poucos eles passaram a trabalhar também nas casas de família, nas fábricas e no comércio. O marco inicial do realismo no Brasil foi a publicação de dois romances, O Mulato de Aloysio Azevedo e Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. O Cortiço é considerado a obra-prima da literatura do naturalismo no Brasil. A história conta em primeiro plano a trajetória de João Romão, imigrante português pobre que começa a enriquecer graças à sua capacidade animal para o trabalho e à exploração da escrava de ganho Bertoleza, a quem toma por amante depois de mentir a ela que teria inteirado suas economias, das quais, na verdade, se apoderara para comprar sua carta de alforria. De uma pequena venda inicial, João Romão constrói um imenso cortiço, monta uma estalagem e adquire uma pedreira. Com o tempo, sua relação inamistosa com o dono de um sobrado vizinho ao cortiço, Miranda, também imigrante português que se tornara burguês depois de um casamento por interesse e adquire o título de barão, vai se transformando em inveja, o que incentiva a mudar de vida e adentrar aos poucos o universo da alta sociedade. Por meio de um agregado de Miranda, Botelho aproxima-se do barão e torna-se pretendente à mão de sua filha Zulmira. Para isto, João Romão precisa se livrar de Bertoleza, que se mantinha na mesma condição de trabalhadora miserável, com a ajuda de Botelho. Entrega ao antigo proprietário, o que provoca o suicídio da escrava. Em paralelo à história de João Romão, são narradas as existências de muitos moradores do cortiço, destacando-se o romance entre Jerônimo, outro imigrante português, trabalhador hercúleo e exemplar, que troca a ingênua e fiel esposa Piedade pela mulata Rita Baiana, símbolo do ambiente tropical brasileiro que dobra o imigrante à sensualidade e à preguiça. A relação com Rita Baiana leva Jerônimo a assassinar seu amante, o mulato Firmo, que provoca uma guerra entre o cortiço São Romão e o cortiço rival, o Cabeça de Gato. Durante a batalha, o cortiço é incendiado por uma das moradoras que enlouquecera, a bruxa. A destruição não traz prejuízos a João Romão, que reconstrói e multiplica os cômodos, ampliando seu lucro e melhorando o nível da sua freguesia. O grande personagem do romance é, na verdade, o próprio cortiço, tratado como um organismo vivo, em cujo interior todas as vidas são destroçadas e atiradas à decadência, como bem exemplifica a história de Pombinha, a moça bem educada e bem tratada que, criada naquele ambiente, não se acomoda à vida do casamento pequeno burguês e opta pela prostituição ao lado da amante Leonie. O Cortiço é mais convincente obra fundada no estilo do naturalismo a retratar a sociedade brasileira de seu tempo.
positivismo, cientificismo, biologismo, determinismo, darwinismo social e tantas outras correntes de pensamento da época são manipuladas de maneira convincente, de modo a mostrar as misérias da sociedade humana, da sociedade e da natureza humana. O que é o darwinismo? Charles Darwin, em 1859, publicou o livro A Seleção Natural das Espécies. O que significa isso? Significa o seguinte: dentro de uma mesma população, todos os indivíduos da espécie não são iguais, eles podem apresentar diferenças. Essas diferenças são significativas para quê? Que alguns que sejam mais adaptados sobrevivam, os menos adaptados sejam eliminados. Esse é o princípio do darwinismo, o princípio da seleção natural, ou seja, uma população, indivíduos da mesma espécie, apresentam diferenças. Essas diferenças são significativas para serem o quê? Selecionadas pelo ambiente. Aqueles que apresentarem características adequadas à sobrevivência, obviamente sobrevivem. Os que não têm características adequadas são o quê? São eliminados. Isso é a lei do mais forte. Tá ok? Bem, a população do cortiço, da época mencionada por Aloysio de Azevedo, é composta majoritariamente de mulatos, de população classe média baixa e alguns imigrantes. Vale destacar esse choque entre os imigrantes portugueses, que chegam aqui com uma moral exploratória, mas trazendo elementos de religião, elementos de ordem, elementos de cultura já cristalizado. Em contraposição, os brasileiros, mulatos e negros alforriados estão formando uma moral. Esse é o choque entre essa população. Por isso que o cortiço, por ser extremamente concentrado, vai ser um palco para essas brigas, essas disputas. E nesse sentido que o livro passa a ser interessante, porque há uma crise de valores e chegando à conclusão do autor, chegando à sua comprovação de tese, de que o meio é que vai determinar as pessoas e que vai degenerá-las. Por isso que a moralidade é a questão do autor. Em relação ao personagem Miranda, eu colocaria algo a mais. Afinal de contas, trata-se de um sobrado em que ele vive. Então eu colocaria a oposição entre o sobrado e o cortiço. Na verdade, eu estou colocando em opostos. A população que mora no chão, para dizer do plano da natureza, no plano da selvageria, que é o cortiço, e verticalizando a população do sobrado. Isso significa também que existe uma diferença de classe social. O Miranda é um nobre, ou ele tem pretensões a nobre. A sua mulher Estela, ela tem títulos, tem posses de terra, e eles desejam esse título. Na verdade, no fim do livro é que eles conquistam um título, de barão, no caso. Então, para o João Romão, o Miranda representa essa ascensão vertical. O Miranda, ele consegue o plano da natureza e ele galga o plano da aristocracia, ou o plano da civilização. O Miranda representa essa civilização. E no Brasil isso é muito sintomático, porque é um país estranho por ter uma monarquia. Em toda a América, o Brasil é um país que deveria ser uma república como os outros países da América, e se forma por meio de uma monarquia. Então, isso sempre está em jogo na população brasileira até hoje, né? A questão da classe, a questão do título, a questão da aparência, que a monarquia tanto preza. Então, o Miranda, ele vai ser uma metáfora para essa coroa, para esses bons costumes. Mas a gente sabe que não há tão bons costumes, né? A Estela o trai, a filha não se sabe de quem é, a filha Zumirinha. Então, essa classe social também é degenerada, porque afinal de contas o cortiço está em meio, o sobrado está em meio ao cortiço, está junto a uma brasilidade. A gente não pode esquecer que a Estela é uma brasileira, e o
Miranda, por mais que seja um português, ele faz concessões à sua cultura, ele faz concessões ao seu sangue, que seriam teoricamente puros para o autor, e já se degenera também. Então, a aristocracia, no caso, é só uma fachada, como tudo no livro. O cessar da chuva, a festa continuou no sobrado, enquanto Cortiço se animava com um forrobodó armado na casa da Rita, que recebeu o filho. Naquela noite, a muleta estava de veia para a dança e o canto, e suas provocações sensuais atiçaram Jerônimo até o ponto de Firmo e ele se enfrentarem. João Romão falsificando a carta de alforria de Bertoleza. Bertoleza, vem cá, mulher. Ai, meu Deus. Anda, mulher! Sua carta de alforria, pra que tristeza, você está livre, livre. Eu estou livre. Você está livre? Obrigado, João Romão. Não há de feito. Você foi muito justa pra mim. Você serviu há muito tempo. Te dar essa carta de presente. Completei com meu dinheiro. E para mostrar que o povo do Cortiço era ganancioso, que fazer qualquer coisa por dinheiro ou por algum presente bom, temos a prova do amor entre Leocádia e Henriquinho, onde Henriquinho seduz Leocádia com um coelho e Leocádia faz um filho com ele para poder depois tornar-se ama de leite, assim ganhando dinheiro.